eu ver se o João... o João conseguiu. Então, você já começou a gravar, João? Tá, então tá legal. Então vamos lá. Então, pessoal, a, a aula de hoje é de busca em grafos, né? Eu não sei assim se, além do João, se você já estudou, o Leno, a busca em grafos? Já. Você estudou o quê? Qual busca que você estudou? BFS, DFS e Dijkstração. Tá. Você estudou DFS, né? Tudo bem. Aqui também eu vou falar de DFS hoje, mas talvez a novidade. Bom, vamos falar de uma forma mais complexa, né? Você estudou com o Luerbe agora, é isso? BFS, ele deu sim. Não, DFS, DFS, Depth eu acho que First, não lembro se ele deu ou não. busca em Mas eu já vi. profundidade. Hã? Eu acho Busca, que não lembro se em profundidade ele já deu, mas ele deu, mas eu já vi sim. já viu. Mas, de qualquer forma, vamos ver de maneira sistemática, né? A ideia da busca, das buscas em grafos, o que, que é? Dado um grafo, quando eu quero explorar o grafo, eu tenho que ser capaz de olhar todas as arestas e todos os vértices do grafo, né? E aí, como é que eu faço isso de forma sistemática? Em geral, é assim: a cada passo eu tenho que visitar algum vértice, mas esse vértice não pode sair do nada. Em geral, o que eu faço é procurar algum vizinho de algum vizinho de algum vértice já visitado, um vizinho que ainda não tenha sido visitado, mas de vértices que já foram examinados. Então, a busca em profundidade, que tem o nome de DFS, porque em inglês, né, é Depth First Search. A gente tem três tipos de busca aqui. Não sei se vai dar tempo de falar em busca restrita, talvez não. Mas tem a busca em profundidade, a busca em largura, que tem diferenças entre elas, assim, e tem aplicações diferentes, né? A busca em profundidade, a ideia é assim: a cada passo eu tenho que visitar vértices do grafo. Quem que eu vou visitar? Eu vou dar preferência a vizinhos dos vértices mais recentemente visitados, né? Então, por exemplo, dado esse grafo aqui, essa sequência aqui, ó, 2, primeiro eu vou no vértice 2, depois eu pego um vizinho dele, o 1, aí pego o vizinho do 1, o 3, pego um vizinho do 3, o 5, pego um vizinho do 5, 6, aí o 6 não tem nenhum vizinho, então eu volto para o 5, pego um vizinho do 5, que é o 4. Com isso, eu visitei todos os vértices. Então, essa sequência aqui é uma sequência possível numa busca em profundidade. Agora, essa outra aqui não é, ó. Por exemplo, eu não posso ter nunca uma sequência em que os vértices não vai ser uma DFS, se a sequência for essa aqui, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque se eu for no 2, tá, do 2 eu fui para onde? Eu fui visitar um vizinho dele que ainda não estava visitado, que era o 1. Tudo bem. Do 1 eu fui para o 3, tudo bem, que é um vizinho. Os dois vértices visitados foram o 2 e o 1. Aí eu vou para o 3, que não é visitado, tudo bem. Aí do 3 eu vou para o 4, não pode, entendeu? Eu tenho que visitar. Tá, tudo bem. Do 3 do 3 para o 4, isso não é a busca em profundidade, por quê? Porque o 4 ainda não foi visitado, é um vizinho do 2, mas não é vizinho do 3. Porque se o 3 tiver algum vizinho que ainda não foi visitado, eu tenho que visitar esse vizinho. Então, no caso aqui, tem o vértice 5, que depois do 3, se os 3 tiver algum vizinho que não foi visitado, eu tenho que ir para algum deles. Então, eu não poderia ir do 3 para o 4, né? Então, essa sequência em vermelho aqui não é uma sequência de busca em profundidade. Então, a busca em profundidade, assim, aparentemente, assim,
é uma coisa meio aleatória, mas não é tão aleatória, não. Ela tem, tem algumas restrições, assim. Então, a DFS, então como é que é o algoritmo? O algoritmo básico é uma recursão, tá? Em que eu estou chamando aqui o BP, né, busca em profundidade, de UV. Por enquanto, vamos esquecer esse U aqui, tá? Então, quando eu faço a busca em profundidade de um vértice V, bom, eu tenho que usar um esquema que a primeira coisa que eu faço na busca é marcar o vértice. Por quê? Porque se eu tenho um grafo, se eu não quero visitar os vértices mais de uma vez, cada vértice tem que ser visitado uma única vez. Então, como é que eu vou evitar que um vértice seja visitado mais de uma vez? Eu marco ele. Então, a gente normalmente vai lá, de alguma forma você marca, ó, o vértice V vai ser visitado agora, e, portanto, ele fica marcado, ele não deve ser visitado de novo. E agora, cada vez que eu visito o vértice um vértice V, o que eu faço? Eu procuro os vizinhos dele, W, e se eu encontrar algum cara não marcado, eu chamo a recursão para marcar, para visitar esse vértice W. Tá? Por enquanto, vamos esquecer esse primeiro parâmetro aqui. Bom, e externamente, então a recursão basicamente é muito simples, né? O algoritmo de busca em profundidade é um dos algoritmos mais bonitos que tem na computação, porque ele é um algoritmo muito simples e ele é muito poderoso, assim, tem muita coisa incrível assim que você faz com a busca em profundidade, que você não imagina olhando um algoritmo tão simples assim, como é que pode fazer isso? Claro que com pequenas modificações, nesse aí que está mostrado, né? E só que aqui eu estou mostrando agora o processo completo. Quando eu for começar, então, a busca num grafo, uma busca em profundidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmarcar os vértices, já que eu vou usar um esquema tem que usar um esquema de marcação. E agora? Agora eu faço assim, para ir de 1 a n, eu faço um loop em que eu olho, toda vez que eu achar nesse loop externo algum vértice não marcado, eu começo a busca em profundidade nesse vértice. Tá? Por que eu preciso desse loop externo aqui? Porque o grafo pode ser desconexo. Então, na busca em profundidade, se o grafo for conexo, quando eu começar a busca por um vértice qualquer, eu vou visitar todos os vértices do grafo. Mas se ele for desconexo, não vai acontecer isso. Como é que a gente marca os vértices? Eu posso marcar assim, ó. 0 ele não está marcado, 1 ele está marcado. Ou eu posso colocar assim, ó, 0, eu posso marcar os componentes. Posso dizer assim, esse gráfico tem vários componentes, 1, 2, 3, etc. E aí eu vou marcando em qual componente que está aquele vértice. Eu posso marcar o vértice pela ordem da visita. O primeiro vértice visitado foi esse. Foi o 3, depois foi o 1, depois foi o 4, etc. Ou, eventualmente, de alguma outra maneira. Tá? Então, e a gente representa a busca em profundidade com uma árvore de profundidade, né? Que é a árvore da recursão. Então, por exemplo, se eu começar a busca de profundidade aqui no vértice 2, eu vou procurar algum vizinho do 2 não marcado. Tem o 1. Bom, eu vou começar a busca no 2. O que eu faço? Eu marco o 2. Aquela bolinha azul forte ali está dizendo que eu marquei o 2. Né? Porque só para lembrar como é que é o algoritmo. O algoritmo é assim, a busca em profundidade vou começar a busca em profundidade no vértice V, a primeira coisa que eu faço é marcar o vértice. Depois, agora eu olho os vizinhos desse vértice. Se eu encontrar alguém não marcado, eu chamo a recursão para visitar esse vizinho. Então, aqui, comecei no 2. Tem algum vértice, algum vizinho não marcado 2? Tem 1. Então, eu chamo a busca para o 1 agora. A primeira coisa que eu faço no 1 é marcar o 1, como está mostrado ali. Né? E nota que, nesse momento, eu olhei a aresta 2, 1, tá? Porque quando eu olhei os vizinhos do 2, eu achei a aresta. Eu olhei,
eu achei o 1 através da aresta 2.1. Então, a gente visitou a aresta também. Se tivesse alguma informação na aresta, às vezes tem, né? Eu teria sabido nesse momento. E agora? Agora eu olho para o 1. Tem algum vizinho não marcado? Tem o 3. Então, eu chamo a busca em profundidade por 3. Primeira coisa que eu faço é marcar o vértice 3. Marquei, aqui está mostrado, né? Vou procurar. Tem algum vizinho não marcado do 3? Tem o 5. Então, eu visito o 5. Agora eu vou olhar os vizinhos do 5, né? Na verdade, aqui nesse momento, tá? Como é que eu olho? Como é que eu vejo se o 5 tem alguém? Quando eu olho cada vértice, na verdade, eu olho todos os vizinhos dele, tá? Mas a busca vai continuar se ele tiver algum vizinho não marcado, mas na verdade, então eu olho todos os vizinhos. Então, nesse momento, quando eu chegar no 5, o primeiro vizinho, provavelmente, que eu vou olhar é o 2. E o 2 aqui é representado por essa aresta ponteada, né? E o que indica essa aresta aqui para a gente? No momento que eu acho que o 2 é vizinho do 5, o que eu acabo de descobrir nesse momento, gente? Em Leno e João. O que eu descubro nesse momento aqui, quando eu vejo que o 2 é vizinho do 5? Falou ali um ciclo. Isso. Eu descobri que é um ciclo. Tem um ciclo gráfico. Como é que eu descobri se o grafo tem um... Como é que eu posso descobrir se o grafo tem um ciclo ou não? Para isso é que eu uso o primeiro parâmetro ali, ó. Porque... Tô te ouvindo. Isso. É um vértice que já foi visitado e, além disso, não é o pai do vértice na busca. Então, quando eu fiz isso aqui, quando eu chamei a 3, 5, eu estou dizendo o seguinte: a partir do 3 eu vou visitar o 5. Agora, quando eu começo a busca do 5, eu começo a olhar os vizinhos do 5. Aí o primeiro vizinho que eu acho é o 2 aqui. Digamos que seja o 2. O 2, nesse momento eu descubro um ciclo, tá? Porque o 2 é um cara que já está marcado e, além disso, não é o 3. Não é esse cara que colocou o 5 na busca, né? Então, essa é a maneira da gente descobrir que o grafo tem um ciclo. Descobrir que o grafo ele tem ciclo, o grafo. Tá? E agora? Agora eu vou continuar a busca no 5. Né? Eu olhei esse vizinho, mas eu não chamo a recursão para ele, porque ele está marcado. Mas, entretanto, eu posso descobrir nesse momento que ele tem um ciclo, aqui o grafo. Agora eu continuo olhando os vizinhos do 5. Eu olho o 3. O 3... qual a informação que eu tenho aqui? O 3 já está marcado também. Porém, ele é o pai do 5 na busca, então também não vou fazer nada aqui nesse caso. Eu não descobri nada aqui com essa aresta, 5, 3. Agora, o 5 tem também o vizinho 4, que não está marcado. Então, eu vou lá e visito o 4. Primeira coisa que eu faço é marcar o vértice 4. E agora olha os vizinhos do 4, só tem o 2 e o 5, né? O 5, tudo bem, é o pai do 5, é o pai do 4 na busca. Agora eu descubro que o 4 também é vizinho do 2, que é um vértice que já está marcado e que não é o pai do 4 na busca. Então aqui eu descobri mais um ciclo. Tá? E aí o que acontece? Aí termina a busca do 4. E aí eu volto, quando termina a recursão aqui para o 4, a recursão para o 4 não vai adiante, porque ele não tem nenhum vizinho não marcado. Eu tenho que voltar para o 5, sou obrigado agora a voltar para o 5. E é o que acontece normalmente, né? Desempilha tudo lá e volta para o 5. Continuo olhando os vizinhos do 5, que eu interrompi para olhar o vizinho 4, mas ainda tinha um vizinho não visitado, que era o 6. Então agora eu chamo a recursão para o 6. Aí vou lá, marco o 6, né? E o 6, o único vizinho que ele tem é o 5, que já está marcado, e é o pai na busca. Então, não faço nada. Termina a busca do 6, eu volto para o 5.
Nesse momento, eu olhei todos os vizinhos do 5. Aí eu volto para o 3. Já olhei também todos os vizinhos do 3, que é o 1 e o 5. Aí termina a busca do 3, eu volto para o 1. Do 1, eu também já olhei os vizinhos do 1, que é o 2 e o 3. Termina a busca do 1, eu volto para o 2. O 2, termina a busca do 2 também, porque... Termina não, aqui na verdade, digamos, para o 2 eu só tinha olhado o vizinho 1, mas nesse momento eu vou olhar o vizinho 5 e o vizinho 4. Só que todos os dois já estão marcados, tá? Tanto o vizinho 5 quanto o vizinho 4. E, na verdade, assim, eles nem estão mais na árvore, né? Na árvore aqui de profundidade. E também não faço nada, tá? Bom, a árvore de profundidade, ela não é única, tá? Eu posso ter várias árvores de profundidade. Vai depender de quê? Vai depender de que ordem que eu olho as arestas, tá? Então, se, por exemplo, eu estiver trabalhando com uma... Se a gente tiver por matriz de adjacência, em geral, ele vai seguir pelo número, tá? Primeiro ele vai visitar o vizinho de número menor, depois vai seguir a ordem. Mas se eu tiver criado uma lista de adjacência, né, os vizinhos podem estar guardados lá em qualquer ordem. Então, por exemplo, eu poderia ter essa árvore de profundidade aqui que eu acabei de mostrar, mas eu poderia ter uma outra, começando no 2, eu poderia ter... O primeiro vizinho que eu fui olhar poderia ter sido 5. Então, eu posso ter várias árvores de profundidade, né? Essa aresta pontilhada aqui a gente chama aresta de retorno. E, bom, a gente fala de árvore de profundidade. Por quê? Porque se eu tirar fora as arestas de retorno, o que eu tenho é uma árvore, realmente. Tá? É sempre uma árvore. Agora, quando eu acrescento as arestas de retorno, o que eu tenho nada mais é do que uma outra maneira de desenhar o grafo. Tá? Mas mostrando quais são as arestas de retorno, né, que a gente chama. São essas arestas que eu consigo, na busca, descobrir isso. Bom, essa ideia aqui é uma ideia geral, né? Eu não estava dizendo como que o algoritmo pode mudar ligeiramente dependendo de como que o gráfico está representado. Se o gráfico estiver representado em matriz de adjacência, a busca em profundidade vai ser assim, ó. Vamos ver, vamos olhar aqui completamente aqui o algoritmo. Primeiro o seguinte, como é que ele vai marcar aqui? Ele vai usar um vetor pré que vai começar com 0, e aqui eu vou usar a seguinte ideia para marcar. Eu vou marcar cada vértice de acordo com que ordem que ele entrou na busca. Tá? Então, o primeiro vértice que eu vou chamar pela recursão vai ser o vértice 1, o segundo 2, e assim sucessivamente. Então, para isso, eu vou criar uma variável global aqui. Pode ser global ou não, se você não quiser, não faz global, passa ela como parâmetro. Aqui está global, e que começa com 0. E aí eu começo a busca em profundidade aqui no vértice 1, tá? E aí, toda vez que eu entro na recursão aqui, eu somo 1 nesse contador aqui da ordem, pré-ordem, e coloco lá no vértice V, nesse vetor pré. Esse vetor pré, então, vai ser usado para marcar os vértices, para dizer que eles já entraram na busca. Eu guardo lá a ordem dele. Tá? E agora, na matriz de adjacência, os vértices estão... os vizinhos de um vértice estão todos numa linha da matriz. Eu faço um loop aqui, o W de 1 até N, e vejo, né, se aquele elemento é de VW igual a 1. Então, se ele é vizinho, se for igual a 1, é porque o W é vizinho do V. E, além disso, se o pré de W for igual a 0, é porque ele não está marcado. Então, achei aqui um vizinho não marcado. Aí eu chamo a recursão para ele. Tá? Nesse exemplo aqui, eu não estou usando o primeiro parâmetro para nada. Tá? Digamos que, como está escrita a busca, eu não estou querendo detectar ciclo. Então, eu poderia também escrever o algoritmo sem o primeiro parâmetro aí.
Mas eu sempre escrevo assim com o primeiro parâmetro, porque muitas vezes ele é útil. A complexidade da busca aqui, né, a busca em profundidade é O de n ao quadrado. Por quê? Porque para cada vértice, essa busca vai ser feita para todos os vértices. Vou entrar na recursão para cada um dos vértices, uma vez. Como é que eu garanto isso? Eu garanto o seguinte, que quando eu chamo a busca em profundidade, começando num vértice qualquer, todo mundo onde que ele consegue alcançar vai ser marcado naquela busca. Mas se por acaso o gráfico for desconexo, para isso que eu tenho esse loop externo aqui, ó, que ele sempre começa uma busca toda vez que ele acha um vértice não marcado. Tá? Isso aqui garante que eu para todos os vértices vão participar da busca. E cada vez que um vértice participa da busca, eu faço esse loop aqui, ó, o W, que vai de 1 até N. Então, são N vértices, para cada um deles eu olho a linha inteira, os N elementos da linha. Por isso dá O de N ao quadrado. Nesse caso aqui, eu marquei os vértices botando a ordem de entrada, né? A ordem de entrada. Então, por exemplo, naquele exemplo anterior aqui, ó, a ordem aqui é a seguinte, ó, o vértice 2 vai ser marcado com 1, o 1 vai ser marcado com 2, o 3 com 4, desculpa, o 2 com 1, o 1 com 2, o 3 com 3, o 5 com 4, o 4 com 5 e o 6 com 6. Né? Nessa outra busca aqui, ó, o 2 com 1, o 5 com 2, o 6 com 3, o 4 com 4, o 3 com 5 e o 1 com 6. É a ordem que o vértice foi chamado na recursão. Essa árvore aqui é a árvore das chamadas recursivas, tá? Mostra como é que foi o empilhamento aí. Bom, e se eu tiver lista de adjacência, como é que vai ser a busca? A parte externa vai ser igual, tá? Eu tenho que desmarcar todos os vértices, vou botar um contador aqui, C pré igual a 0, e vou fazer esse loop externo que eu tenho que fazer para garantir que eu começo a busca em todos os vértices não marcados. E a busca em profundidade, como é que é? Eu somo 1 nesse contador, marco o vetor tal como no caso anterior, e vou fazer agora percorrer a lista de adjacência do vértice V. Então, eu vou lá no vetor A, que eu guardo esse vetor A, as listas de adjacência, né? Então, aqui no caso está um ponteiro para o começo da lista, o W, e eu vejo quanto o W diferente de nulo, naquele nó, em cada nó da lista vai ter duas informações. Vai ter no caso aqui, só uma informação. Cada nó da lista vai ter informação de V, quem é o vizinho do cara. Então, se o prédio W.V foi igual a 0, ou seja, o vértice V não está marcado, né? Aí ele chama a busca em profundidade passando esse cara aqui, esse W.V. E, na volta da busca, eu vou para o próximo vizinho de W. A gente diz assim que a complexidade aqui já é O de N mais M. Por quê? Porque essa busca, cada vértice vai participar da busca uma vez, tá? E, na verdade, esse loop aqui, ele vai ser executado M vezes, tá? Porque, na verdade, vai ser executado 2M vezes, né? Que ele olha todas as arestas. Para cada aresta, vai ter uma execução desse loop aqui. Cada aresta do gráfico. Como cada aresta é representada 2 vezes, a gente diz assim. Porque essa maneira de escrever, que a complexidade é O de N mais M, diz o seguinte, que se o gráfico tiver poucas arestas, quem manda é o N. Então, o N vai ser O de N pelo menos. E se o gráfico tiver muitas arestas, quem vai mandar é o M.
né? Quem vai mandar, o que eu quero dizer? O tempo vai ser proporcional ou ao N ou ao N. Então, aqui eu também estou escrevendo, marcando a ordem da busca no vetor pré. E agora, usando vector, né? Usando lista de adjacência guardada em vector. Como é que é? A parte externa é igual. Agora, a busca usando vector é assim, ó. O Cpré é igual a Cpré mais 1, né? Pré de V igual a Cpré. E agora, como é que eu olho a lista de adjacência usando vector? Daquela forma, né, que a gente olha a lista de adjacência de vector. Para J de 0 até o tamanho da lista menos 1. Eu faço o quê? Se eu vejo se esse vizinho está marcado. Como é que eu vejo se esse vizinho está marcado? Eu vejo se o pré correspondente a esse vértice. Esse vértice aqui, ó, na lista, a gente encontra ele fazendo A de VJ. É meio assim como se fosse a mesma notação de matriz, né? Mas, na verdade, não é uma matriz, é um vector. Se ele tiver desmarcado, ele faz a busca em profundidade nesse elemento aqui, A de VJ. E a complexidade também é O de N mais M, também a marcação é feita da mesma forma. Olha só, eu disponibilizei para vocês esse algoritmo aqui de busca em profundidade usando vector, porque é o que a gente mais usa na prática, tá? É o que, assim, em maratona, todo mundo só usa a representação de grafos em vector. Eventualmente, uma ou outra situação, você vai trabalhar ou com lista de adjacências, se você precisar de uma eficiência absurda, você vai usar a lista de adjacência. Ou, em algumas situações, você vai usar a matriz de adjacência. Mas, de uma maneira geral, o que os alunos usam é vector, tá? E como é que, relembrando que as declarações para o gráfico, quando eu quero usar vector, você cria um vector de inteiros, para esse exemplo aqui que é mais simples, né? Eu vou chamar A, o vector A, na verdade, ele é um vector, ele vai ser um vetor, eu faço um vetor de vectors, tá? Um NVM elemento, NVN vectors ali. Um vector para cada vértice. E eu crio aqui aquele pré também. Esse low aqui ficou aqui de bobeira, ele não está sendo utilizado, não. Posso até tirar ele daqui nesse momento. É que ele vai ser usado nos próximos algoritmos, já apareceu aí. E aí, como é que é o algoritmo? É assim, ó, aqui para cada exemplo aqui, ele lê o N e o M e ele inicializa logo o grafo. Inicializar o que é quando você usa vector? É você limpar as listas todas. As listas, todos os vectors, você pega cada vector e limpar ele. E limpar ele, como é que é? Basta fazer adi.clear. Isso limpa o vector. Ele fica com 0 elementos. E agora aqui você vai ler as arestas do grafo e vai guardar no vector, né? Lembrando, como é que a gente cria um vector? Se eu quero pegar o W, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o W e colocar na lista do U, e vou pegar o U e colocar na lista do W. Então, e é com o comando pushback, ele que empurra um elemento para o vector A de U, né? Então, ele vai no vector A de U e acrescenta lá o elemento W. E de forma análoga, vai no vector W e acrescenta lá o elemento U. Tá, e agora tem a busca em profundidade mesmo aqui. Para ir de 1 até N, né? Se o pré de I, se eu encontrar algum vértice não marcado, ou seja, igual a 0, eu faço o DFS começando a busca em profundidade começando no I. E a busca em profundidade é essa que eu acabei de mostrar. Como é que é? Eu somo 1 no C pré, e coloco lá na posição. Eu estou fazendo a busca do vértice V. Coloco na posição correspondente ao
no vetor pré, coloco esse valor. E agora eu olho a lista de adjacência do vértice V, tá? Que é dessa forma aqui, o J. Então, é assim, a lista de... Só lembrando para o Leno aqui, usando vector, a lista de adjacência é uma mistura, assim, fica uma mistura entre lista encadeada e matriz, tá? Dado um vector, os elementos que estão naquele vector estão numerados ali, tem uma numeração para eles de 0 até o tamanho -1. Então, para o J variando de 0 até o tamanho desse vector, né? -1, né? Porque aqui o J funciona enquanto for menor. O que ele faz? Ele vê se o elemento, o jésimo elemento do vector V, do vector A de V, eu anoto ele assim, ó, A de V, J, como se A fosse uma matriz, mas não é, tá? É um vector aqui. Se o pré de A de V for igual a 0, é porque, então, não está marcado esse cara. Eu faço DFS começando nele. Tá claro aí, gente? Tá claro esse trabalho? Para você, o Lennon, tá claro trabalhar com vector? Sim, eu só faço um pouco diferente esse vector aí. Como é que você faz? Como é que você faz? Eu faço... Posso escrever no chat aqui. Peraí. Escreve no chat aí para eu ver. Assim... Peraí. 2 vezes. Assim. Vector. Caiu no matriz. Você está fazendo vector de vector, né? Também pode ser, sabe, Leandro? Também pode ser assim. Mas qual que é a vantagem assim, de você? É que você não trabalha com vetor, né? Você faz um vector de vector, né? Porque você só aloca ali se precisar, né? Eu diria que dessa maneira que eu estou mostrando é um pouco mais simples, tá? Mas também pode ser do jeito que você está fazendo. Vai só ter essa questão de você olhar assim, ó, o vector vai de 0 até o tamanho -1, tá? Mas pode ser assim também. Tá, deixa eu voltar para cá. Tá. E aí, tá. Árvore de profundidade, já falei, né? Bom, então olha só. Só relembrando aqui, essa busca que está mostrada aqui na árvore da direita, então foi assim, né? Eu tô escrevendo aqui a ordem de entrada dos vértices. Então, o vértice 2 foi o primeiro, tem a ordem 1 de entrada. O vértice 1 foi o segundo, tem a ordem 2. O vértice 3 foi o terceiro. O vértice 5 foi o quarto, o vértice 4 foi o 5, o vértice 6 foi o 6. Agora, eu poderia ser mais para frente um pouco, logo em seguida vai ser interessante, eu informar também a ordem de saída dos vértices na busca. A ordem de saída tem essas duas informações, você acaba usando essas informações nos diversos algoritmos, tá? Então, o que é a ordem de saída? Eu descrever em que sequência foi acabando as buscas. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro vértice que foi totalmente examinado foi o vértice 4. Então, 4 teria ordem de saída igual a 1. O segundo vértice que terminou a busca, qual foi, gente? Hã? Qual foi o segundo vértice que terminou a busca aqui dele, totalmente? Eu olhei todos os vizinhos dele, terminar a busca é isso, aquele algoritmo lá,
Quando aquela recursão terminar, a recursão para esse vértice terminar. Então, o primeiro vértice a sair da busca, cuja recursão terminou totalmente, foi o 4. E depois do 4, qual foi o próximo? Foi o 6, Porque o 4, quando eu estou no 4, eu volto para a recursão do 5, mas eu não termino essa recursão. Eu continuo aqui, ainda acho mais um vizinho. Eu chamo a recursão do 6. O 6, não, eu olho tudo e termina, não tem mais nada, acabou. Então, eu volto para o 5, agora termina a recursão do 5. Então, o 5 seria o terceiro vértice a sair da busca. O 3 seria o quarto, o 1 seria o quinto e o 2 seria o sexto. Tá? A gente vai usar, chamando a atenção disso, porque isso vai ser usado em vários algoritmos aí a seguir nas próximos dias aí, nas próximas aulas. E por incrível que pareça, parece uma bobagem isso, mas isso é uma informação que pode ser utilizada a nosso favor, tá? É uma informação que serve para alguma coisa. Bom, as propriedades da busca em profundidade, né? Todos os vértices, todas as áreas são buscados, são visitados na busca. Por quê? Porque eu começo, para cada vértice, eu começo uma busca em profundidade. E aí, no momento que eu começo a busca em profundidade, eu examino todos os vizinhos dele, ou seja, todas as arestas do grafo. Então, não tem jeito, é isso aí mesmo. A propriedade 2 é que a complexidade é O de N2, se for matriz de adjacência, e O de N mais M se for lista. Essa propriedade 4 que eu vou pular aqui, porque não é tão importante. Então, a DFS me permite fazer vários algoritmos, tá? Permite visitar todas as arestas, obter os graus dos vértices, determinar se o vértice é conexo ou não, a gente vai ver em seguida, determinar os componentes conexos do grafo, determinar a existência de ciclo ou não, e na aula que vem a gente vai ver aqui, começar a ver alguns elementos estruturais, tá? Determinar pontes do grafo, blocos, pontos de articulação, e determinar para alguns grafos, algumas famílias de grafos, você pode fazer um reconhecimento da classe, tá? Se o grafo é bipartido, se ele é um ciclo, se ele é uma árvore, se ele é completo, se ele é regular, tudo isso você faz com a busca em profundidade. Então, é um algoritmo simples e muito poderoso, né? Bom, como é que eu vejo se o grafo é conexo aqui? Talvez tenha sido como o Lennon fez, né? Foi assim, Leno? Que é assim, ó. Externamente, eu mudo um pouquinho aqui aquela chamada externa, que eu vou contar os componentes agora, C igual a 0. E toda vez que eu começar uma busca externa, então no loop externo, se eu encontrar um vértice não marcado, significa... Porque, olha só, dado um grafo, né, quando eu começo a busca num elemento qualquer, eu visito todos os vértices daquele componente na busca, tá? Então, quando eu chego aqui fora, aqui nesse loop externo, e encontro um vértice não marcado, porque significa que é um novo componente. Eu vou começar a visitar um novo componente. Então, por isso eu somo 1 no C e começo a busca em profundidade nesse vértice, tá? Então, esse C aqui vai me contando quantos componentes eu estou achando na busca em profundidade. Se o C, no final de tudo, for maior que 1, é porque o grafo é desconexo. Senão, ele é conexo. Tá ok? Tá claro isso, gente? Foi assim que você fez, né, Lennon? Provavelmente. Mais ou menos. É que eu Mais ou contei o menos. tamanho também, porque eu peguei um maior. Tá, mas é mais ou menos essa ideia, né? A ideia é essa. Tá. Agora, imagina que eu queira dizer quem são os elementos de cada componente, né? Imagina que eu esteja interessado assim em dizer, o vértice 1, 2, 3 e 4 são do componente 1, o vértice 5, 6 e 7 são do componente 2. O que eu faria? Eu vou marcar os vértices agora com a informação de que componente ele faz parte. Então, em vez de usar aquele vetor pré, eu uso o vetor có de componente, né? E cada vez que eu começo
como é que eu mudaria aqui a busca em profundidade? Eu começo assim, né? Cada vez que eu vou usar essa variável C aqui externa, que é a numeração dos componentes. Então, se eu não gostar disso, não quiser usar a variável global, eu passo ela aqui como parâmetro, tá? Aí eu marco o vértice V, dizendo que ele está no componente C, a informação de componentes para ele eu coloco C. E o resto do algoritmo é igual, né? E depois eu quero listar quem são os caras de cada componente. Pode ser assim, por exemplo, eu escrevo de 1 a C, né? E para cada I aqui eu varro todos os vértices e vejo quem é que tem essa informação de core aqui igual a I, né? E imprimo. A forma não tem muito mistério isso aqui, não. Como é que eu descubro se um grafo tem ciclos ou não? Aí, ó, agora eu vou precisar desse parâmetro P aqui, né? Que esse parâmetro P é o parâmetro que é quando eu chamo. Como é que é a busca em profundidade? A busca em profundidade é cada vez que eu acho um vizinho do vértice V, o vizinho W do vértice V, eu chamo a busca em profundidade passando primeiro o V, que é o pai da busca, e W, que é o vértice de interesse. Então, aqui, quando eu começo a busca em profundidade do vértice V, eu sei que o P é o pai dele na busca. Então, eu vou marcando aqui, né? Se eu quero detectar ciclo, como é que eu faço? A hora que eu olho os vizinhos de V, eu vejo aqui, né? Toda vez que eu acho um vizinho de V, se esse vizinho estiver desmarcado, isso não detecta ciclo nenhum. Quando é que ele detecta ciclo? É quando eu encontro um vizinho que já está marcado e não é o pai desse cara na busca, né? Que nem foi naqueles exemplos anteriores ali, que aqui, né? Quando eu estava olhando, como é que eu descobri que esse gráfico tinha um ciclo aqui? Quando eu cheguei no vértice 5, quem é que colocou o 5 na busca? Foi o 3. Mas quando eu chego no vértice 5, eu vou olhar todos os vizinhos dele. Vou olhar o 3, o 2, o 4 e o 6. Quando eu olhei o 2, eu vi que o 2 já estava marcado. E, além disso, eu vi que o 2 não é o pai dele na busca. Então isso aqui que significa que é um ciclo. Então, para isso, eu preciso usar aquele primeiro parâmetro da busca ali, que algumas vezes não servia para nada para mim, mas agora serve na hora de detectar ciclo, tá? Então, o algoritmo é assim, ó. Toda vez que peguei um vértice não visitado, não marcado, eu marco ele, olho os vizinhos dele. Se encontrar algum vizinho não marcado, eu chamo a recursão para visitar esse vizinho. Se por acaso o vértice está marcado, se ele não for o P, se não for esse P aqui, ó, aí sim, agora eu sei que é um ciclo. Achei um ciclo. Então, esse algoritmo que quer detectar ciclo, ele faz o seguinte, ó, ele vai fazer uma busca em profundidade, a hora que ele detectar um ciclo, esse algoritmo aqui não está muito interessado em continuar a busca, não. Ele só quer dizer assim, ó, eu achei um ciclo. Se achar um ciclo, ele para. Porque, digamos, eu só quero saber se o algoritmo, se o gráfico tem ciclo ou não. Digamos que eu queira saber só isso. Então, esse algoritmo está escrito para essa situação. Como é que ele está funcionando aqui? Eu mudo a busca em profundidade ligeiramente para o seguinte, ó. Toda vez que eu volto da busca, se essa volta aqui eu tive retorno V, verdadeiro, eu já sei que então eu tenho que parar a busca. Eu retorno esse valor V e paro a busca. Não tem que continuar essa busca aqui. Se não, se por acaso eu estou nessa situação aqui, tá? Eu também retorno V, porque eu descobri que tem um ciclo aqui, né? Aqui nesse momento eu descobri que tem um ciclo envolvendo o V e o P.
Nesse caso aqui, eu descobri que tem um ciclo no subgrafo que começa com W. Não sei onde é que está esse ciclo. Então, nos dois casos, eu retorno V. Se por acaso eu vou até o fim do loop e, não vou retornar V nenhuma vez, é porque nem nem aquele vértice faz parte de nenhum ciclo, nem algum descendente dele. Tá? Nesse caso, eu retorno F. De maneira que, se no fim de tudo, né, cada vez que eu começo uma busca, eu retorno. Eu tenho uma variável TC aqui que ela retorna, começa com falso. Ela vai guardando se por acaso algum desses, até o algoritmo aqui até poderia parar também, né, no momento que ele acha um BP aqui, uma busca em profundidade que retorne verdadeiro. Aqui o TC está dizendo que ao fim de tudo ele retorna. Se esse TC for verdadeiro, é porque teve algum componente lá que, em algum componente do grafo, ele achou um ciclo. Nesse caso, ele testa. Se o TC for verdadeiro, achei um ciclo. Se não, o grafo é acíclico. Né? Como é que eu vejo se o grafo é uma árvore? Eu uso esse algoritmo aqui para detectar se ele tem ciclo e uso aquele algoritmo anterior para detectar se ele é conexo. Então, se ele for acíclico e for conexo, ele é uma árvore. Né? Para detectar se ele é bipartido, basta. Não, bipartido é um pouco mais complicado aqui. É isso. Olha só, uma primeira aplicação aqui da busca em profundidade, tá? Orientação acíclica. Vamos dizer que eu tenho esse grafo aqui, eu quero transformar ele num digrafo, mas eu quero transformar num digrafo que não tenha ciclos. Como é que eu faço isso? Entenderam o problema? Entendeu, João? Entendeu, Leno? Eu quero botar orientação nesse grafo. Todas as arestas vão virar arestas diretas. Mas eu não quero que tenha ciclo. Digamos que isso aqui seja uma área de exposição. Eu quero fazer com que as pessoas entrem pelo vértice 1 e saiam pelo 6. E como é uma exposição, eu quero que elas passem em alguns lugares da exposição e não voltem para trás. Não fiquem dando volta ali na exposição. Tá? Então, tipo assim, eu vou botar direção aqui nesse negócio aqui. Não pode ter ciclo. Tá? Então, entenderam assim qual que é o problema que eu estou querendo resolver aqui? Tá. Então, como é que a gente pode fazer isso? Pode fazer assim, ó. Você. Aqui, ó. Eu quero fazer, por exemplo, uma coisa desse tipo. Aqui eu estou chamando no gráfico da esquerda orientação acíclica. No gráfico da direita, uma orientação cíclica. Essa daqui não serve para mim. Tem um ciclo aqui, ó, direcionado, né? Eu quero que não tenha ciclos o resultado. Bom, a maneira simples de fazer é assim, ó, pega a busca em profundidade e olha. As arestas da árvore, você orienta essas arestas do pai para o filho. Tá? E as arestas de retorno, você orienta dessa maneira aqui, ó, do que está mais alto na árvore para o que está mais baixo. Tá? Se eu fizer isso, não vai ter ciclos no grafo, tá? De grafo resultante. Aqui do lado direito está o desenho correspondente a essa orientação que eu coloquei aqui do lado esquerdo, tá? Né? Ó, o 1 vai para o 2, tá? Essa aresta de 1 para 2 é assim, ó, de 1 para 2. Aqui. Agora, a aresta de 1 para 3, essa aresta entre 3 e 1, coloquei também de 1 para 3. Eu coloco todas as arestas aqui desse desenho aqui para baixo, orientação para baixo. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? E aí pronto. Fiz uma primeira aplicação bem simples aqui disso. Orientei o grafo para ele virar um DAG, um gráfico de grafo acíclico.
Olha só, aquela coisa que eu falei, né? Que eu falei assim, ó, sobre a ordem de saída dos vértices, né? Digamos aqui, nesse exemplo aqui. Primeiro, vou olhar aqui essa marcação com arestas vermelhas. Primeiro gráfico que entrou na busca foi o 1. Aí eu visito o 2. O segundo foi o 2. O terceiro foi o 4. O quarto foi o quinto. Continua sendo o quinto. O quinto foi o 3 e o sexto foi o 6, tá? Agora vamos ver a ordem de saída da busca. Vamos pensar aqui com a ordem de saída. O 1 ainda não terminou a busca dele, nem do 2, nem do 4, nem do 5, nem do 3, e nem. Bom, nem do 3 não tinha terminado ainda, né? Mas agora termina a busca do 3, ó. Porque eu cheguei aqui, olhei o vizinho 5 e o vizinho 1. Então, o 3 é o primeiro vértice a sair da busca. Então, a ordem de saída do 3 é 1. E depois, voltei para o 5, do 5 eu fui para o 6. E do 6 eu fui para o 4. Então, o segundo vértice a sair da busca é o 6. Terceiro, do 6, aí terminada a busca do 6, eu volto para o 5. O 5, nesse caso, eu teria visitado todos os vizinhos dele. Então, o 5 é o terceiro vértice a sair da busca. Depois, o 4 é o quarto, o 2 é o quinto e o 1 é o sexto, tá? Tá claro isso, gente? Uhum. Isso vai ser usado mais adiante, tá? E o algoritmo para fazer isso seria assim, ó. O pré, eu vou colocar a ordem de entrada na busca e o pós, eu vou colocar a ordem de saída. Como é que eu coloco a ordem de saída de um verso na busca? É assim, ó. Eu tenho que terminar a busca dele. O que é terminar a busca dele? Eu tenho que ter terminado esse loop aqui, ó, em que olha todos os vizinhos dele. Depois que eu olhei todos os vizinhos dele, aí eu vou lá, vou somando um aqui nesse CPOS, e agora sim eu guardo essa informação. O pós de V é igual ao CPOS, tá? É você colocar essa marcação de saída no final do algoritmo, a última linha do algoritmo aqui de busca em profundidade. Você faz isso, você marcou, tá? Assim, pode parecer uma besteira isso, mas não é. Isso aqui vai ajudar a algumas coisas importantes depois para eu processar no grafo, tá? Essa coisa que parece uma besteira não é uma besteira. É uma pequena mudança que você faz na busca que vai te dar informações importantes ali, tá? Bom, para a aula de hoje era só a busca, o algoritmo da busca em profundidade. Vamos ver os problemas, tá? Quais os problemas que a gente tem para ver hoje. Antes disso, assim, alguma dúvida aí, gente? Alguma questão sobre isso que a gente viu? Alguma pergunta, alguma observação? Não, o de grafo a gente vai ter que ver separado. Eu chamo de grafo, tá? Achar ciclo de grafo tem uma pequena sutileza. Esse algoritmo aqui não, esse algoritmo aqui não serve, não. Ele não necessariamente acha ciclo de grafo, tá? Esse algoritmo aí. Então, não é esse algoritmo, não. É um pouquinho diferente. Aí, vamos lá. Então, o que mais? Mas foi boa a sua pergunta, João. Boa a sua pergunta. Na aula que vem, estou pensando, na aula que vem, ou na quinta-feira da semana que vem, a semana que vem vai ter aula terça e quinta, tá? Talvez a gente veja na quinta-feira, porque tem uma pequena sutileza, tá? Para de grafo.
É, sim, mas é na busca, a busca profundidade, mas com a pequena ele vai é um caso que vai usar essa informação aqui, ó, do CPOS. Vai precisar dessa informação, tá? Essa informação vai ser importante para saber se tem ciclo ou não. No de grafo, tá? No grafo simples não precisa dela, mas no de grafo vai precisar. Bom, então, os problemas de hoje, eu separei 4 problemas, tá? Vamos ver eles aqui. Acho que eu tenho que sair daqui e vamos ver. Graphic Connectivity, acho que é esse aqui. Como é que eu aumento isso aqui, gente? Vocês tinham falado uma vez como é que eu faço isso para aumentar. Sei. Deixa eu ver. Segura o. É, aqui, né? Tá. Esse problema aqui é um problema, é uma implementação direta do algoritmo de busca em profundidade, tá? Porque ele é assim, ó, ele eu nem sei por que ele está dizendo tem esse. Vou ter até que ler direito aqui. A entrada, ele é assim, ele é um gráfico que os vértices vão ser as letras, de A até Z. Ou seja, vai ser sempre um gráfico bem pequeno, tá? E aí, ele só quer saber se o grafo é conexo. Ele quer saber quantos componentes tem o grafo, tá? Basicamente é isso que ele quer saber. E aqui ele tem um caso de teste só, número de casos de teste. Agora eu não entendi qual é a primeira linha do caso de teste. Positivo, número, tá. These lines are, the first line of input set contains single pequeno represent the largest. Tá. Está dizendo que é o maior nó que tem no gráfico. Não sei para que isso. Acho que é para dizer quantos vértices tem. Bom, eu não sei se é verdade isso, mas é uma entrada meio bobinha, sabe assim? Mas basicamente é isso. Ele vai te dar o gráfico, as arestas ele vai dar dessa forma, ó. Aresta AB, porque os vértices são sempre as letras. Então, a aresta AB, a aresta entre A e B. Nesse caso aqui tem 2 componentes, porque provavelmente essa informação. Bom, essa informação aqui corresponde não, aqui, ó, AB, CE, DB, SC. Por que são 2 componentes? Que dá para ver? Ó, A, B e D estão no mesmo componente, né? E e C estão em outro componente, ó, tá vendo? A, B e D estão no mesmo componente, E e C estão em outro. Então tem 2 componentes o gráfico. Corresponde a esse desenho aqui. Mas ele, pelo visto, pode formar uma mesma aresta mais de uma vez. A entrada dele ficou desnecessariamente complicada. A única coisa chata que tem aqui é o seguinte, ó. Você, para saber que terminaram as informações das arestas, acho que deve ser uma linha em branco, né? Tem uma linha em branco, ó. Uma coisa meio chata aqui, só isso, mas tudo bem, dá para fazer, né? Então, esse aqui é assim, a aplicação direta do algoritmo de busca em profundidade para dizer quantos componentes tem o gráfico. O segundo exercício é esse aqui. Oi. Melhor converter, viu? Eu acho que é melhor converter. Mais fácil, né? Eu acho. E ainda mais que a conversão é direta, é bem simples, né?
Eu não sei, aqui nesse caso, não sei por que precisa dessa informação aqui, ó. Bom, talvez a informação, talvez seja o seguinte, ele quer dizer, deve ter que ler direito ali. Ele quer dizer se a maior informação é E, significa que o A, B, C, D e E fazem parte do grafo. Acho que é isso que ele quer dizer, tá? Ah, tá. Então essa informação vai ser importante. Que é o número de vértices aqui que ele está dizendo. Ele está dizendo o número de vértices de outra maneira, tá? É isso aqui, é exatamente isso aqui. E o número de arestas ele não diz. O número de arestas tem que descobrir até quando você achar uma linha em branco, termina as arestas. É chatinha essa entrada aí, uma bobagem, uma besteira, uma complicação à toa. Bom, o segundo exercício é esse aqui, ó. Eu não preparei assim exemplos, mas vamos ver se dá para entender, se dá para entender legal assim. Vamos ver. Ele é assim, ó. Ele está dizendo que tem um museu em que tá lá. Esse museu aqui ele vai estar sempre. Esse museu é uma série de salas interligadas, mas pelo que ele diz aqui, se eu fizer o grafo da interligação das salas, dá sempre uma árvore, tá? Ele está dizendo que é sempre uma árvore. Essa informação de como é que as salas se conectam. Então, como é que é a entrada dele aqui? A entrada é assim, ele diz assim, ó, o grafo dessa galeria, que descreve a galeria, são 4 salas. Como é que é a interligação das salas? A primeira sala está interligada com 3 outras, com a 2, com a 3 e com a 4. A segunda sala está interligada com uma sala só, é com a 1. Terceira sala está interligada com uma sala só, é com a 1. A quarta está interligada com uma sala só, é com a 1. Tá? Entenderam como é que é a entrada? Sim, também é uma maneira maluca de dizer a entrada, né? Mas, enfim, pode ser assim. E agora ele diz o seguinte, ó, ele quer colocar saídas, saídas de emergência nesse museu, tá? E como é que ele vai colocar a saída de emergência? Ele quer colocar o menor número de saídas de emergência de tal forma que toda sala, ou ela é uma saída de emergência, ou ela tem um vizinho que é saída de emergência. Vê se vocês entenderam no caso aqui. Por exemplo, esse grafo aqui, vocês conseguem imaginar ele assim mentalmente, sem precisar desenhar? Ó, o vértice 1 é vizinho do 2, do 3 e do 4. E os outros aqui, todos eles são só vizinhos do 1. Dá para imaginar como é que é esse grafo aqui, né? Imaginaram como é que ele é? Eu não sei se consegui entender ainda assim. Não, a primeira coisa é o seguinte, entendeu como é que é? Você consegue imaginar qual é esse grafo? Não consegui entender. Ah, Não tá. sei Então, se... olha só, vou repetir de novo aqui. Vou repetir com mais calma aqui. Está dizendo assim, ó, o grafo tem 4 vértices. O museu. Vamos pensar em termos de grafo, tá? O grafo tem 4 vértices, que representam as salas do museu, são 4 salas. Como é que essas salas estão interligadas? Como é que são as arestas ali desse grafo? A primeira sala, a sala 1, está interligada a 3 outras salas. Está vendo? Aqui, esse 3 aqui é o número de vizinhos do grafo, do vértice 1. O vértice 1 é vizinho do 2, do 3 e do 4. Sacou? Sacou? Sim. Não, e o Lennon, sacou? Agora, os outros, ó, o 2 é vizinho. O 2 tem um vizinho só, que é o 1. O 3 tem um vizinho só, que é o 2, que é o 1. O 4 tem um vizinho só, que é o 1. A primeira informação aqui é quantos vizinhos tem cada. O vértice correspondente a essa linha aqui.
Depois os vizinhos em si, é. 3 arestas. Isso, ele é uma estrela, né, assim, é uma a gente chama, isso é uma estrela, né. Tá lendo, deu para entender? Deu certo. Agora qual é o problema? Ele quer colocar o menor número de saídas de emergência, de tal forma que cada sala, ou ela é uma saída de emergência, ou algum vizinho dela é uma saída de emergência. Nesse caso, para quantas saídas de emergência ele precisaria nesse caso aqui? Que é o menor número possível. Nesse caso é uma só, por quê? Porque o vértice 1 pode ser a saída de emergência, porque, todos os outros são vizinhos dele, então basta colocar o vértice 1 como uma saída de emergência, tá? Não é? Não é Sim. isso? Tá. Nesse outro caso aqui, será que a gente consegue vislumbrar? Não consegue, que teria que fazer o desenho para ver que são 16 vértices, né. Mas a única coisa que eu sei pela definição que ele me dá, é que é uma árvore, o grafo. Então como é que é o algoritmo? Como é que tem que ser o algoritmo para fazer o mínimo número de saídas aqui? Tem que ser um algoritmo assim, ó. Eu vou fazer uma busca em profundidade, tá? Vocês concordam que as folhas, eu nunca devo colocar as folhas dessa árvore como saída de emergência? Nunca devo colocar, né? Sim, sim. Besteira, seria besteira colocar as folhas com saída de emergência, porque se ela como saída de emergência, ela só pode ajudar o pai dela, na melhor das hipóteses, né? Mas se eu colocar o pai dela na árvore ali como saída de emergência, ela também vai, o problema dela também vai estar resolvido. Então as folhas nunca precisam ser saídas de emergência, tá? Agora, quem é que precisa ser saída de emergência? Olhando, pensando em termos da busca de profundidade, é um vértice tal que nenhum filho dele é saída de emergência. Se nenhum filho dele for saída de emergência, ele tem que ser saída de emergência. Pronto, basta usar esse critério. Então você marca como você faz a busca em profundidade, começando em qualquer vértice e marcando como saída de emergência aqueles vértices que na busca em profundidade eu vejo que nenhum filho dele foi marcado como saída de emergência. Então, por exemplo, nesse caso aí do 1, 2, 3, 4, se a busca começar no vértice 1, o que vai acontecer? Ele vai chegar no 1, vai chegar nas folhas, como é folha, a folha não vai ter. A busca em profundidade vai terminar na folha. E a folha não vai ter nenhum filho na busca. Então a folha não vai ser marcada como uma saída de emergência. Depois disso, eu vou voltar para. A busca vai voltar para o vértice 1, e aí nenhum filho dele vai ter sido marcado como saída de emergência. Aí ele vai ter que ser marcado. Então, pronto, eu só vou marcar um cara como saída de emergência, que é o vértice 1. Isso aqui se a busca começar no 1. Agora, se a busca começar no vértice 2, por exemplo. Se a busca começar no vértice 2, ela vai ter que ir para o vértice 1 depois, tá? Que é o único vizinho do 2, é o 1. Aí do 1, ela vai para o 3 e para o 4, e não vai marcar nem o 3 nem o 4, que são folhas. Então ela vai voltar para o vértice 1 e agora vai ter que marcar o vértice 1, porque o vértice 1 não teve nenhum filho marcado. Aí então o vértice 1 vai ser saída de emergência. Aí termina a busca do 1, ele volta para o 2. Aí o 2 não vai ser marcado como saída de emergência, por quê? Porque ele teve um filho marcado como saída de emergência. Foi o 1.
Tá? Então, vai dar o mesmo resultado. Tanto, não vai importar aqui em qual vértice que eu começo a busca. Qualquer um que eu começar, vai dar sempre um número mínimo. Se eu usar esse critério que eu falei, vai dar sempre um número mínimo de vértices marcados como vértices que tem que ser saída de emergência do museu. Tá? Fica para vocês pensarem um pouquinho nisso aí, tá? Não é tão trivial assim esse argumento, não, tá? Você tem que pensar um pouquinho nele, mas é ele. A solução é essa. O terceiro problema é um problema assim dos dominóis, tá? Que é assim, ó. Ele ele tem aqui quem é o Ian que está chegando? É isso aí. Oi, Ian, tudo Desculpa bem? pelo atraso. Boa noite. Tá, olha só, eu pedi pro o João gravar aí, depois ele te passa a gravação, tá? Tá ok. A gente já Valeu. está nos problemas aqui, o Ian. Esse terceiro problema aqui é assim, ó. Então é assim, um dominóis, ele vai dizer para cada dominó quem que ele derruba. Então, por exemplo, aqui, ó, está dizendo que o dominó. Deixa eu ver aqui como é que é a entrada. Primeira linha, o número de casos de teste. Cada teste começa com 3 informações, que é o número de dominóis, o número de arestas, e esse um aqui é o que é assim, ó. Ele vai dizer como é que os dominóis estão organizados, tá? Então, se o dominó 1 derruba o 2, isso aí é uma aresta. Você vai informar assim, ó, 1, 2. Quer dizer que o 1 derruba o 2. Aqui essa aresta 2, 3, quer dizer, o 2 derruba o 3, tá? E não o contrário. Não, o contrário também é. Se um derruba o 2 derruba o 1. Se o 2 derruba o 3 derruba o 2. Acho que tem que ser nos dois sentidos, assim, que você tem que colocar. Tá? E aí, esse 1 aqui ele vai dar inicial, ele vai dar ele vai dar uns petelecos em alguns dominóis. Ele quer saber, no final de tudo, quantos dominóis vão cair, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, o 1 derruba o 2, o 2 derruba o 1. O 2 derruba o 3 e o 3 derruba o 2. Não, acho que aqui é só assim, ó. É só o 1 que derruba o 2 e o 2 derruba o 3, tá? A informação é ali, ó. Tá, é só isso, ó. A informação é assim, ó, 1 derruba o 2, só isso. O 2 não está dizendo que o 2 derruba o 1, não. E o 2 derruba o 3. Tanto que aqui, ó, se eu der um peteleco só no 2, ele só vai derrubar o 3. Então vão cair 2 dominóis, o 2 e o 3. Tá? Ele no final quer saber quantos dominóis vão cair. Entenderam como é que é o problema? O número de peças que tem, o número de arestas que tem e o número de dominóis número de peças onde ele vai dar um peteleco. E aqui está dizendo quem derruba quem. Bom, nesse caso aqui, ó, oi, diga. Não, qual peça que ele vai dar aqui, ó? Aqui é o número. Não, desculpa, aqui é o número. E depois ele vai dizer aqui embaixo qual peça que ele vai dar. Depois dele informar as arestas, ele vai dar. São 3 tipos de informação. Primeira linha tem o N, o M e o L. N, número de dominóis, M aqui o número de relações, né? E L, que é o número de petelecos. Depois vem M arestas aqui, M informações de quem derruba quem.
Depois, quais os L, peças em que ele vai derrubar inicialmente. Ele vai dar um peteleco. Então, nesse caso aqui, se ele der um peteleco no 1, derrubaria os 3. Mas se ele der um peteleco no 2, derruba só o 3. Então, cai o 2 e o 3, por isso que a solução é 2 aqui. Tá? Tá claro o problema, assim, qual é? Bom, esse Sim. problema aqui é o seguinte, ó, o grafo que você vai ter que criar é um digrafo, tá? Bom, só que aquele algoritmo esse algoritmo de busca em profundidade, qual que vai ser a mudança que eu tenho que fazer para quando eu for colocar como digrafo? É só na criação do grafo, tá? Então, o digrafo vai ser assim, ó. Se eu ler o W, se a aresta é de U para W, eu só vou colocar o W na lista do U, mas não vou colocar o U na lista do W. A única diferença é não tem duas arestas, é uma aresta só. Eu tenho que arrancar fora essa informação aqui, tá? Na hora de criar o grafo. Eu vou ler aresta UW, então eu vou colocar só na direção. O resto do algoritmo é igualzinho. A busca em profundidade não muda. Pode ser, para esse problema aí, pode ser exatamente esse algoritmo aqui, não vai mudar nada. Tá? Não sei se é claro para vocês isso que não muda nada, mas vocês podem pensar depois melhor isso. Tá? Ou seja, é usar aquele mesmo algoritmo e no final começar a busca em profundidade só para esses caras aqui que estão informados aqui, né? E depois contar quantos caras foram marcados no total. Bom, o último problema é um problema mais elaborado que eu vou dar uma explicação maior aqui para ele, tá? É um problema do Uri. Então, que é um problema assim, ó. O que ele diz? Como é que é o problema? Você tem uma galeria de arte, sei lá se é uma galeria de arte, um museu, que nesse canto esquerdo, direito superior, você tem ali um tesouro, uma relíquia ali, tá? A entrada é aqui no canto inferior esquerdo, tá? E nesse museu foram colocados vários detetores assim no teto de movimento. Para cada detetor eu informo o centro dele lá no teto e o raio de ação dele o raio de ação dele, tá? De forma que eu quero saber se um ladrão vai conseguir roubar aquele objeto lá sem ser detectado. Se vai poder roubar ou não, tá? Digamos que nesse problema aqui, se o alarme soar, o ladrão não rouba, não vai conseguir roubar o objeto. Vamos lá, primeira coisa, entenderam o problema? Sim. Né? Agora, olha só, eu vou ter que transformar esse problema no problema. Posso, né? Sei lá, posso resolver de várias maneiras, mas a maneira mais fácil que eu acho é transformar ele num problema de grafos. Como que eu transformo esse problema aqui num problema de grafos? Faço assim, ó, eu vou fazer a seguinte modelagem, ó. Eu vou criar um vértice para cada detetor aqui de movimento, tá? E eu vou olhar as interseções desses. Eu quero basicamente o seguinte: eu vou olhar as interseções aqui desses sensores, tá? Então, agora, só que se você pensar um pouquinho mais, você vê o seguinte: é interessante também eu colocar um sensor artificial aqui para cada uma das paredes.
Então, cada uma das 4 paredes, tá? Como se for, eu vou colocar um vértice também para essas paredes. E agora? Agora eu vou criar o seguinte grafo, ó. Deixa eu ver se eu estou mostrando o grafo aqui, né? Acho que não, né? O grafo que eu vou criar tá. O grafo que eu vou criar é assim, ó. Cada detetor é um vértice e vai ter aresta entre 2 vértices se os correspondentes detetores se interceptarem, tá? Se os círculos se interceptarem. Cada detetor ele tem um raio de ação. Além disso, eu vou colocar uma aresta entre um círculo e a parede, se ele interceptar a parede ali. Eu coloco uma aresta também entre o vértice da parede e o vértice do detetor correspondente. Tá? E no final, bom, criei o grafo, vai ser isso aí, vou criar o grafo. No final, olha só, o que, que eu quero saber? O cara vai sair aqui do lado esquerdo, direito, né? Quando é o lado esquerdo embaixo, quando é que ele vai conseguir, quando é que ele vai conseguir chegar até outra, até aquela ponta ali? Quer dizer, quando é que eu vou fazer um bloqueio aqui? Na verdade, é o seguinte, esse meu grafo tem que ser tal que ele faz um bloqueio. Pode ter bloqueio de 2 tipos aqui, tá? Se a parede aqui, essa parede da esquerda, se conectar com a parede da direita, ele não passa. O cara não passa, tá? Ele não consegue passar aqui. Ou se a parede de cima conectar com a parede de baixo, ele também não passa, né? Eu acho que basta essas duas, basta, basta essas duas conexões, né? Para garantir que ele não passa. Ou não, ou assim, né? Essa parede, deixa eu ver como é que pode ser modelado aqui. Esse vértice aqui, ó, ele. Vamos, deixa eu ver aqui. Então, vou ler aqui, ó. Haverá solução se houver uma dessas barreiras aqui, tá? Uma dessas barreiras aqui, qualquer barra, né? Na verdade, qualquer uma dessas 4 barreiras aqui, barra, né? Barra a passagem do cara. Ele não chega lá. Separa aquele ponto desse aqui. Então, a solução. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer duas buscas em profundidade, tá? Cada uma das buscas começando. Eu chamei esse vértice aqui, ó, K mais 1 e esse aqui K mais 2. Digamos, teria K sensores. Esse vértice artificial da parede é o K mais 1, esse aqui é o K mais 2, K mais 3, K mais 4. Então, se o vértice K mais 1 for conectado, conseguir se conectar ao K3 ou ao K4, ou o vértice K mais 2 também conectar ao K3 ou ao K4, pronto, eu garanto que o ladrão não rouba, caso contrário, ele rouba. Tá? Então, a solução do problema é essa, é você criar o grafo, né? Aqui o truque todo é a modelagem que você tem que fazer, tá? Pega o problema real, cria um grafo que vai te ajudar a resolver esse problema. E é isso. Então, eu vou fazer as buscas em profundidade. Se K1, ou seja, se eu faço a busca começando a K1, se essa busca chegar a K3 ou K4, se essa busca, ou a busca que começa no K2 e chega no K3 ou K4, se uma dessas duas buscas aqui, ou seja,
Eu vou começar a busca no K mais 1 e no K mais 2. No final eu vejo se o K mais 3 ou o K mais 4 estão marcados. Se eles estiverem marcados nessa busca, é porque existe a conexão entre um dos dois aqui e aquele com esse vértice lá. Então é só isso, criar esse grafo aí, fazer essa busca específica que eu falei, começando no K mais 1 e no K mais 2, e ao final checar se o K mais 3 e o K mais 4 estão marcados. Ou seja, se eles foram alcançados na busca, começando em um daqueles dois ali. Tá entendido, gente? Tá claro assim como é que pode ser a solução para esse problema? Diga. Não, ele entra sempre embaixo, aqui no 00, isso aqui e lá, tá? É que eu tenho que separar esse ponto daquele, eu tenho que pôr uma barreira. Eu tenho que pensar que, ó, tem que ter uma barreira. Como é que com o grafo eu vou indicar que tem uma barreira, tá? A barreira tem que ser através de uma conexão dos sensores, tá? Os sensores que têm que se conectar de tal forma que formem uma barreira. Então, ou seja, os conectores eles têm que fazer uma dessas barreiras aqui que está mostrada, ó, né? Uma dessas 4 barreiras aqui. Então, se fizer uma dessas 4, está garantido que o cara não chega lá naquela ponta. Começando aqui do canto esquerdo inferior, não chega no canto direito superior. Entendeu bem? Então é isso. Gente, para hoje é isso aí. Deixa eu ver, terminando um pouco mais cedo, um pouquinho, 10 minutos antes, tá? Mas está de bom tamanho aí. Vamos ver se tem alguma pergunta final aí, alguma questão. Tem? Tá de boa? Bom, o Ian pega, depois passa para o Ian, passa para mim também o link, tá, o João, da gravação, mas passa para o Ian a gravação aí também, da aula.